A delegação do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira e seguiu viagem para Quito, capital do Equador, onde faz o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores, contra a LDU na quinta-feira. A gente vai falar de LDU e São Paulo. Nossa querida Gabi Ribeiro está lá em Quito, né? O jogo é só amanhã. Temos outro obelisco, olha só, tem obelisco na Argentina, tem obelisco em Quito, tem obelisco aqui no Parque do Ibirapuera. Gabi, muito boa tarde, traga as informações pra gente do Tricolor Paulista. Tudo bem, Fred? Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente no Globo Esporte. Na verdade, esse monumento aqui é a metade do mundo, né? Quando a gente fala de Equador, claro que a gente sempre pensa na linha do Equador, que é essa linha que a gente está vendo por aqui. Agora a gente está no hemisfério norte, vocês estão no hemisfério sul. Enfim, exatamente o meio do mundo onde São Paulo joga amanhã contra a LDU. Esse primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. A delegação do São Paulo ainda não chegou aqui em Quito, vai chegar na tarde de hoje, por volta das 3h30 no horário local, 5h30 no horário de Brasília. Por isso, o treino decisivo foi ontem, porque a viagem é longa, saindo de São Paulo até aqui. Então, o técnico Hernan Crespo colocou todos os jogadores em campo ontem, tem força máxima para o jogo de amanhã. Luciano, que estava suspenso contra o Botafogo, está de volta. O Wendel e Enzo Dias, que eram dúvidas por causa de possíveis lesões, também treinaram e devem se juntar à delegação. E a preocupação do São Paulo, um pouco claro, com a altitude, 2.800 metros, não é tanto que nem a Bolívia que a seleção brasileira enfrentou semana passada, mas faz uma diferença. Eu tô falando rápido aqui, tô até sentindo um pouquinho, viu, Fred? Eu ia falar isso, Gabi, com a altitude, faltou até um pouquinho de ar para nossa Gabi. Se cuida aí, Gabi, vamos trazer... O São Paulo já embarcou rumo a Quito, mas a Tati Tavares ficou, tá acompanhando tudo sobre o São Paulo e vai contar detalhes desse jogaço com a LDU pela Libertadores. Tati, boa tarde pra você. O Lucas Herrero ficou com ciúmes que eu chamei você de guapa. Não dava pra chamá-lo de guapo, né, gente? Mas ela é guapa, ela é linda mesmo. E é muito competente. Tati, chega mais. Oi, Renata. Boa tarde pra você e a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Tá com ciúme da nossa amizade, né? Fala pro Herreiro ter um pouquinho de calma, porque guapa só eu e você. Bom, vamos falar um pouquinho então de São Paulo. Como você disse, o time já viajou pra Quito, né? Inclusive tá no avião neste momento. Vai enfrentar a LDU amanhã, quartas de final da Libertadores. A programação do São Paulo inicialmente, Renata, era ir pra Guayaquil 2 dias antes e pra Quito só depois. Só que o aeroporto lá tá fechado. Então mudou essa logística, o São Paulo chega na véspera da partida para ficar o menos tempo possível e sentir menos o efeito da altitude, né? 2.850 metros aí acima do nível do mar. Então vai ter uma ativação no hotel ainda hoje, já que o São Paulo não treinou hoje, fez a última atividade no Brasil ontem, e aí o Hernan Crespo vai definir o time. O Crespo, vamos falar um pouquinho em relação a time, né? Ele levou um susto na partida contra o Botafogo, e principalmente em relação aos laterais esquerdos, né, o Wendel e o Enzo Dias. Eles saíram porque sentiram desconforto físico, mas foram reavaliados, está tudo bem com eles e viajaram com o grupo. O Ferreirinha, ele ficou de fora do duelo contra o Botafogo, estava sentindo um incômodo no adutor, mas também está tudo bem com o Ferreirinha, ele pode fazer a dupla de ataque então com o Luciano. Viajou, não vai ser problema para essa partida. Em relação aos reforços do meio do ano, Negrão já me avisa que abriu o olho para trás aqui rapidinho para não ser atropelada, né? Mas em relação aos reforços do meio do ano, chegaram aí, né? O zagueiro Rafael Tolói, também o lateral direito Mailton, o atacante Rigoni, eles foram inscritos nas quartas de final, então estão à disposição. Pode ser aí que o Crespo mantenha esse sistema de jogo com 3 zagueiros, né? O Tolói pode entrar nesse time, mas tudo indica que vai ser ali Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Em relação ao departamento médico, são os mesmos jogadores por lá: Lucas, Caleri, Oscar, André Silva, Rian Francisco, enfim, só que tem uma novidade. O Caleri, ele não viajou com o grupo, mas vai viajar num avião separado para encontrar o time por lá. O Caleri que está afim aí de apoiar essa equipe, ele que é ídolo da torcida, vai apoiar o time aí em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. O adversário, 28 partidas invicto jogando como mandante. E tem também uma novidade, mas essa não para a partida da Libertadores, a volta do volante Luiz Gustavo.
Gustavo, recuperado de tromboembolismo pulmonar, vai poder, então, participar das atividades com o grupo a partir de sábado. São Paulo fazendo os últimos ajustes, aquele abre e fecha aqui no portão, o pessoal passando, mas o time já está, então, indo para Quito, vai chegar por lá por volta de 5h30, 6 horas da tarde, horário de Brasília. Mais informações sobre essa partida a gente vai conferir agora no VT, né, na matéria da minha amiga Heloísa Ornelas. Uma temporada de baixas. Mas aos poucos o departamento médico tricolor vai esvaziando. O próximo a receber a alta é Luiz Gustavo. O volante está recuperado de um tromboembolismo pulmonar e pode voltar às atividades a partir de sábado. Apesar de o DM tricolor ainda contar com Calheri, Ian Francisco, Oscar, Lucas e André Silva, Hernan Crespo não ganhou mais dor de cabeça. O treinador chegou a levar um susto às vésperas das quartas de final da Libertadores com Wendel e Enzo Dias, que sentiram dores na vitória sobre o Botafogo. Mas os dois foram reavaliados e estão à disposição para a partida contra a LDU em Quito. Assim como o Ferreirinha, que foi preservado desse último jogo, está recuperado e, quem sabe, pode voltar a fazer dupla no ataque tricolor com o Luciano. O camisa 10, que estava suspenso e não entrou em campo na última rodada do Brasileirão, está de volta. E animado em ampliar seus números em partidas de mata-mata. São 22 gols até agora. Eu sou um cara abençoado, eu tenho o privilégio de estar vestindo essa camisa. Eu acho que nessas horas desses jogos decisivos, Deus sempre me abençoa. Espero que mais uma vez Ele possa me abençoar, eu possa fazer gols ou dar assistência para ajudar meus companheiros e continuar ampliando esses números que são bons em mata-matas por esse clube. Hernan Crespo também relacionou Mailton, Rigoni e Rafael Tolói para o duelo com os equatorianos. Os três foram inscritos nas vagas de Jandrei, Lucas Ferreira e Juan Tressoldi. Reforços e desfalques à parte, o São Paulo não tem nenhum jogador suspenso para a partida contra a LDU nesta quinta-feira. Por outro lado, o tricolor tem mais um adversário, a altitude de Quito. São 2.800 metros acima do nível do mar e um adversário que sustenta uma invencibilidade em casa de 28 partidas. Além da altitude, o São Paulo vai reviver o trauma das quartas de final da Sul-Americana de 2023. O tricolor sofreu em Quito, perdeu o jogo de ida por 2-1. Na volta até conseguiu igualar o marcador, mas foi eliminado nos pênaltis pelos equatorianos no Morumbi. Túlio bateu! É gol! O São Paulo está fora da Copa Sul-Americana! Mas será que passado e altitude ganham o jogo? Eu acho que a altitude conta sim, mas só que a gente foi lá também, a gente fez um bom jogo, um bom segundo tempo lá e trouxe um resultado, né, reversível para cá pro Morumbi. E a gente sabe das dificuldades, mas só que também sabe da nossa qualidade, da qualidade do nosso time, do nosso elenco e da nossa confiança. Cicinho, agora não tem conversa, é mata-mata, é LDU, não é um time bobo, pelo contrário, já deu trabalho pro Botafogo, pro Flamengo, bem ajustada, mas o São Paulo na Libertadores também tem tradição, também tem seus momentos, sofreu contra o Atlético Nacional desnecessariamente, mas agora é outra história. Exatamente, o São Paulo já teve esse exemplo, né? E não adianta ficar também tocando somente na altitude, que você frisou muito bem. A LDU é uma equipe com muita qualidade. Então, às vezes, você pega uma equipe na altitude que tem um rendimento baixo, é uma equipe limitada, é uma coisa. Agora, jogar contra a LDU tem o fator altitude e tem o fator qualidade do time. Então, o São Paulo tem que entrar completamente, assim, atento no jogo, porque a LDU é esse time que no início da partida dá a pressão ali e se achar um gol, as coisas podem ficar ruins. Então, atenção desde o início do jogo para que não seja surpreendido. Eu tive a oportunidade de jogar com o São Paulo em 2004 contra a LDU, sofremos muito, tem a questão seca nariz, seca garganta, não tive é muito problema com assim, sangramento. que o Brasil pegou. Não é tudo isso aí que você está falando também. É tudo isso, sim. Jogou lá em cima, o Brasil jogou lá em cima, lá nas nuvens. Não, agora aí não a seleção jogar brasileira ali, é outra nada coisa. disso, sim. Nós estamos falando de clube, nós estamos falando de 2.800 metros de altitude, é mas uma não é tudo dificuldade. isso Um aí. time com qualidade, bola mais rápida, então assim, o São Paulo tem que ter muita atenção. Ih, já tá com medo. Ei, cara. Um pouquinho.
Tá sendo comentarista, o Cicinho. Mas também é muito medo. Realista, o que seja. São Paulo, Lucas Moura removeu os pontos do joelho e avança na sua recuperação. Bom, tem uma novidade aí, ou não, mas pelo menos um assunto meio não falado. Não sabia que tinha ponto nessa história do joelho do Lucas Moura. Achava que era só uma questão ali, que ele ia voltar, mas não, agora então tem que estar no começo da possível recuperação, não é isso ou não? É isso, né? Depois da artroscopia... a artroscopia você tem que abrir pra ver. Então, aí tem ponto, né? Agora, com a retirada dos pontos, ele começou a fazer isso, né? Começou a correr, aí da próxima etapa ir para o gramado, então é recomeçar. O São Paulo trabalha para tê-lo no banco contra a LDU no jogo da volta na próxima quinta-feira. São 10 dias que ele vai ter que provar, eu acho pouco provável, né? Que ele consegue recuperar a forma física que ele vinha adquirindo antes da recaída da questão do joelho, né? E no caso ainda sobre questões físicas, quando não é exatamente uma boa notícia, mas vira boa notícia no São Paulo diante de tantos lesionados, né? O Wendel e o Enzo Dias tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Os dois. Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Ele... Tá com 5, né? Disponíveis. O Toló estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino está muito bem, o Ferrares vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas duas opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cédric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque, Tironi, no meio, ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilha, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí está correndo, já está recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro, ele vem utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilha. Mas aí, Rodriguinho e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou, né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode, né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando, o Oscar, o Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só se o São Paulo avançar, né? Vessa, o jogo é osso, hein? Lá. O São Paulo já viajou, né? Aliás, já viajou não, vai viajar ainda, tem uma questão... Vai viajar sem treinar, né? Vai viajar sem treinar porque tem uma questão no aeroporto lá, tá em reforma, então ele não vai poder ficar em Guayaquil, vai ter que ir direto para Quito. O jogo é osso, hein? Os clubes normalmente ficam em Guayaquil por conta dos 2.800 para que o jogador tenta, sei lá, sentir menos a altitude. Eu sei que não é aquela 3.700, 4.000, mas pode ter um impacto outro no organismo de um outro jogador. Por isso que normalmente vai a Guayaquil, que é nível do mar, e depois você vai a Quito no dia do jogo ou pelo menos no dia anterior. Então, o São Paulo vai ter essa dificuldade quase sempre. Eu não lembro de um time que foi direto para Quito, sinceramente. Normalmente se para
realmente lá na cidade que é dessa maneira. A boa notícia é porque, imagina, se você tem a lesão dos 2 laterais no mesmo jogo, entendeu? Não é que você perde um e o outro vai jogar, não, você perderia os 2. Então parece um detalhe bobo, mas não é. Eu acho que realmente 2 boas notícias no sentido... É uma partida, a última vez que São Paulo foi lá foi complicado, lembra? Um amasso que acaba o jogo até... Todas as vezes que São Paulo foi lá foi um amasso. Mas um amasso, assim, era para ter sido goleado. E quanto acabou? 2-1. Mas foi apertado, mas era um negócio... O primeiro tempo foi um massacre. O Lucas fez um gol ali que... No jogado do Luciano, que descontou. Mas mesmo assim ele se classificou, né? Se classificou, mas você voltou vivo. Que o jogo era quase para você não voltar vivo. Eu lembro disso, foi um grande amasso que São Paulo tomou lá. São Paulo foi amassado lá, nesta vez com o Dorival, foi amassado lá outra vez com o Diniz, que foi aquela famosa frase, eu ganhei o segundo tempo ou empatamos o segundo tempo, foi 4. Foi lá contra a LDU. São Paulo foi amassado pelo Cuca na sua volta à Libertadores, 3-0 lá em 2004. Lá é osso, né? A LDU foi o líder do grupo do Flamengo. O Flamengo está jogando como... visitante o jogo da volta, porque ele foi a líder da chave, né? Porque por mais que a altitude lá não seja 3.700, 4.000, mas ela tem. E ainda os times são melhores que os bolivianos. Sim. Então você junta as duas coisas, um pouco da altitude e um time que é sempre melhor, na média, é melhor do que qualquer time boliviano. Por isso que é sempre muito difícil jogar lá, né? A delegação do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira e seguiu viagem para Quito, capital do Equador, onde faz o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores contra a LDU na quinta-feira, às 19 horas, de Brasília. O avião decolou às 11h30 e tem previsão de chegada ao Equador por volta das 17h30 de Brasília, 15h30 no horário local. Sem suspensos, o tricolor deve entrar em campo com Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho, Ferreira e Luciano. Os laterais Wendel e Enzo Dias aparecem nas imagens da viagem e estão confirmados para o jogo. Os dois sentiram problemas na vitória por 1-0 contra o Botafogo. O primeiro com um incômodo no adutor esquerdo e o segundo por um trauma no tornozelo esquerdo. O argentino deve ser titular. O tricolor não divulgou sua lista de relacionados, mas também aparecem nas fotos publicadas pelo clube jogadores como Rafael, Yang e Leandro, goleiros, Alan Franco, Rafael Tolói e Arboleda, zagueiros, Mailton e Patrick Lanza, laterais, Marcos Antônio, Alisson, Negruti, Rodriguinho e Luan, meio-campistas, além de Luciano, Rigoni, Dineno e Tapia, atacantes. A lista deve contar ainda como Ferrarese e Sabino, zagueiro, Cédric Soares, lateral, Pablo Maia e Bobadilla, volantes, e Ferreira, atacante. Ficaram em São Paulo jogadores como Lucas Moura e Oscar, o último na transição física, e os demais lesionados, Hugo, Ryan e André Silva. Caleri, capitão da equipe, vai se juntar ao elenco no Equador. Luiz Gustavo, mesmo liberado pelos médicos para jogar, ainda não estará com o grupo. O grupo realizará uma ativação no hotel na última atividade antes do primeiro jogo da decisão. A última resposta do técnico Hernan Crespo na entrevista coletiva da vitória do São Paulo por 1-0 sobre o Botafogo, domingo passado, no Morumbis, fez menção a outra faceta dele na carreira. Antes de ser treinador, foi um centroavante dos mais completos do futebol mundial. Não posso esquecer do que me passaram, devo pensar no meu passado para ajudar eles. Algumas coisas aprendi e passo para eles, mas sou muito contente pelo que eles estão fazendo, disse Crespo, perguntado sobre como ajudava na evolução dos centroavantes do elenco, caso de Dineno. Bem antes de treinar o São Paulo, o argentino de 50 anos foi um dos maiores de sua geração como atacante. Conquistou títulos importantes e jogou em grandes clubes na Europa. O G então perguntou para especialistas sobre a qualidade de Crespo como jogador. No auge, ele seria titular em qualquer time da atualidade na Série A e, consequentemente, do Brasil? Eu acho que ele seria titular de todos. Se você for analisar, ele era um cara com muita presença de área. Era um centroavante inteligente, muito técnico, mas era, acima de tudo, um artilheiro. Um cara que dificilmente perdia gols. Um cara com uma carreira brilhante. Por todos os lugares por onde passou, deixou a marca dele, foi protagonista, opinou o comentarista Caio Ribeiro. Então, eu acredito que sim, que seria titular em todos os times no Brasil. Completou.
Como ainda é impossível reviver o passado para trazê-lo ao presente, vamos traduzir em números e lembranças a carreira de Crespo como jogador, e ela fica no mesmo patamar da trajetória de grandes atacantes brasileiros. O atual técnico do São Paulo disputou 686 jogos e fez 328 gols. Ele é o quarto jogador com mais gols pela seleção argentina, 35, atrás apenas de Agüero, Batistuta e Messi. Com estes números, Crespo seria o 7º maior artilheiro da história da seleção brasileira, empatado com Rivaldo e Jairzinho. Bebeto, Zico, Romário, Ronaldo, Pelé e Neymar lideram a lista de goleadores pelo Brasil e estariam à frente do treinador do São Paulo. Para além dos números, como jogava Hernan Crespo? Perguntamos para o também comentarista Alexandre Losetti. Foi um centroavante espetacular da elite europeia em sua época. Um atacante de iniciativa que tinha o controle dos movimentos, atacava a linha defensiva e também a bola, por isso fez gols com imenso repertório de finalizações, inclusive alguns malabarismos incrivelmente bem executados. Seu maior senão foi ter sido contemporâneo de outro gênio da área, Gabriel Batistuta. Poucos técnicos estavam dispostos a juntá-los na seleção argentina. No episódio mais famoso, Marcelo Bielsa, na Copa do Mundo de 2002, não cedeu aos pedidos pela dupla e priorizou Batistuta, deixando Crespo no banco. A Argentina só fez 2 gols no torneio, um de cada um, lembra Losetti. E por mais impossível que seja projetar no presente o que aconteceu no passado, o comentarista acredita que Crespo teria sim espaço de sobra no futebol brasileiro e em seleções. Projetar jogadores de uma época em outra é perigoso porque o jogo muda, os treinamentos mudam, as demandas também. Hoje, por exemplo, avalia-se um centroavante também pelo que ele faz sem a bola, a pressão no zagueiro adversário, movimentações, etc. Treinado como um jogador do futebol atual, Crespo, aliando isso às qualidades que teve, seria titular de todos os times do futebol brasileiro e de muitos grandes times europeus, e da seleção brasileira, e da seleção argentina. Ele era realmente diferente, completou. A título de comparação, o artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje é Caio Jorge. O atacante do Cruzeiro, aos 23 anos, tem 15 gols no Brasileirão e 20 em 34 jogos na temporada. Com a mesma idade, Crespo estava no Parma, da Itália, na temporada 1998-1999. Na ocasião, ele fez 28 gols em 45 partidas. Cria do River Plate, Crespo fez carreira na Europa depois de deixar a Argentina. Na Itália, jogou no Parma, na Lazio, na Inter de Milão, no Genoa e no Milan. Na Inglaterra, passou pelo Chelsea e fez sucesso por onde passou, disputando 3 Copas do Mundo pela seleção argentina. Com um cabelo comprido e bem diferente do estilo grisalho atual, garantiu gols importantes.